Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração de um texto chamado Cristo, este tão desconhecido 8. Olá, isso mesmo. A ideia é mergulhar em alguns pontos que ele levanta sobre Jesus Cristo, sabe? Tipo, os milagres, Aham. a visão particular sobre o pecado que o texto traz e também o conceito de justificação. Temas bem densos, né? Com certeza. E o texto começa já impactando, falando da imensidão dos milagres. É verdade. Cita até aquela passagem, né, que se tudo fosse escrito, os livros, tipo, não caberiam no mundo. Uma hipérbole fortíssima para dar a dimensão da coisa. Exato. E aí lista exemplos que a fonte traz. Andar sobre as águas, acalmar tempestade, curas, ressurreições. Isso. Multiplicação de pães e peixes, até os confrontos com as autoridades da época. São relatos bem conhecidos, né? Pois é. Mas aí vem o ponto que me chamou a atenção no material. Ele pergunta por que essas histórias hoje parecem, sei lá, meio esquecidas, perderam o impacto. Interessante essa colocação. E o que o texto sugere como resposta? Olha, ele aponta para duas coisas. Primeiro, o nosso ritmo de vida, que ele chama de imediatista consumista. Tipo, muito focado no agora, no ter. Entendi. Uma crítica ao materialismo, talvez. Parece que sim. E o segundo ponto é a influência do que a fonte chama de o Deus deste século. Ah, a referência bíblica de 2 Coríntios. Isso, a ideia de que tem algo que dificulta a clareza espiritual, que cega o entendimento. Faz sentido essa ligação que o texto propõe. E como isso amarra com a questão do pecado que você mencionou. Aí que entra a definição que o texto dá que você achou fascinante. Sim, porque veja bem, esta fonte define o pecado, na raiz, como incredulidade. Incredulidade. Não só os atos errados, exatamente. Não primariamente os atos, mas a base. O não crer. O texto usa Adão como exemplo-chave. Adão, como assim? Ele argumenta, citando Romanos e João, que o erro original de Adão não foi só comer o fruto, mas foi antes disso descrer na palavra de Deus. A incredulidade veio primeiro. Puxa, que perspectiva diferente. A descrença como a origem de tudo. É o que o texto defende. E imagino que isso se ligue diretamente ao propósito de Cristo, né? Que, segundo o material, seria o quê? Destruir essas obras do diabo. Isso, e aniquilar o pecado. Tem as referências lá em Timóteo, Hebreus. E o testemunho de João Batista também é citado, né? Exato. E para explicar como Cristo aniquila o pecado, o texto faz uma distinção que é, assim, crucial. Qual seria? Ele separa a natureza pecaminosa dos atos pecaminosos. Natureza versus atos, ok. A natureza pecaminosa, para essa fonte, é essa herança de Adão, ligada fundamentalmente à incredulidade. Entendi. A tendência a não crer, digamos assim? Isso, já os atos pecaminosos são as falhas concretas, os erros que a gente comete. Tá. E onde Cristo entra aí? A argumentação é que a morte e ressurreição de Cristo lidam com a natureza. Ele remove essa raiz de incredulidade daqueles que o texto chama de eleitos. Ah, então ele tira a raiz, a natureza, isso é a tal da justificação que o texto fala? Basicamente, sim. Justificação nesse contexto significa ser declarado justo por Deus. Não por mérito próprio, mas por causa do que Cristo fez. Ok, declarado justo. Mas e os atos? A pessoa para de errar? Aí está o ponto-chave que o texto enfatiza. Não. A justificação não significa perfeição imediata nos atos. Não, mas como assim? As falhas, os atos pecaminosos, segundo o material, continuam acontecendo. Por quê? Por causa da carnalidade. Carnalidade. A nossa fraqueza humana é isso. Exatamente. O texto diz que o homem interior do eleito está justificado, mesmo que o comportamento exterior ainda falhe. O foco é total na obra de Cristo, não no desempenho da pessoa. Nossa. Entendo porque o texto diz que isso gera resistência. Menciona até incrédulos religiosos que acham difícil aceitar. Pois é, parece uma contradição, né? Como pode alguém ser justo e ainda pecar? Exato. Mas a perspectiva do texto é que são níveis diferentes. A justificação é um estado fundamental, garantido por Cristo, que resolve o problema da raiz, incredulidade. Enquanto a luta contra os atos errados é outra história. É uma realidade contínua por causa da nossa humanidade, da tal carnalidade.
A justificação, então, não seguia sobre ser impecável, mas sobre ter a posição correta diante de Deus por causa de Cristo. Então, tentando resumir a visão dessa fonte, Cristo resolveu o problema central, que seria a incredulidade, o pecado raiz. Isso. E por causa disso, ele oferece um estado de justificação pela fé. Mas esse estado é diferente da nossa luta diária contra as falhas, que continuam. Exatamente. A justificação lida com a natureza, a santificação talvez lide com os atos, mas a justificação em si é pela fé na obra dele. Entendi. Isso nos leva a pensar sobre o que realmente condena alguém, segundo essa visão. Pois é, o texto levanta essa questão. A condenação vem da incredulidade persistente ou das falhas de quem já crê? E a resposta da fonte aponta para a incredulidade como fator decisivo. Ok. Então a mensagem principal que este material específico quer passar é: a aceitação por Deus vem pela fé no que Cristo fez. Ponto. Aham. E essa condição fundamental está separada das nossas imperfeições humanas do dia a dia, que são outra questão ligada à carnalidade. Essa é a linha de raciocínio apresentada. Sim. Bom, para a gente fechar e deixar algo para reflexão, fica uma pergunta baseada nessa análise toda. Manda. Se a gente levar a sério essa ideia do texto, de que incredulidade é o pecado fundamental que Cristo veio destruir, como é que isso poderia talvez reconfigurar o jeito como a gente entende a relação entre as nossas falhas pessoais e o nosso estado de justificação perante Deus? Uma ótima pergunta para se pensar depois. Muda bastante a perspectiva, né? Muda mesmo. Fica aí a reflexão.